Salve, salve, rapaziada! Muito bem-vindos novamente ao canal Henrique Eck. Já peço a sua inscrição, peço seu like. É o que eu falo. Eu tento cumprir o que eu prometo e por isso que eu não prometo nada. Mas estamos aqui para falar um pouquinho de futebol, debate, opiniões, análises. E hoje falar um pouquinho sobre Santos Futebol Clube. Então, novamente peço sua inscrição, seu like e vamos tentar fazer esse canal crescer novamente. Hoje eu gravo este programa, vamos colocar assim, esse episódio, no dia em que o Santos se acerta, vamos dizer de certa forma, com o Juan Pablo Vojvoda para ser o seu novo treinador após a demissão do Kleber Xavier. Tô gravando esse vídeo nessa quinta-feira, agora são 18 horas e 10 minutos. E a última notícia é que o Vojvoda aceitou, né, a proposta do Santos. Então deve estar bem próximo também o seu anúncio de maneira oficial ao comando do Peixe. E eu quero comentar aqui sobre o que eu acho disso. Li uma coluna hoje cedo. Eu li a coluna e esqueci de quem é. E que vai tentar mais. Que dizia: o Vojvoda não é uma aposta. O Vojvoda é uma realidade, principalmente para a realidade que o Santos vive hoje. E eu concordei com isso. O Vojvoda no Fortaleza, ele acabou ficando aí um pouco mais de, se não mais ou menos 5 anos, e mudou o patamar da equipe do Fortaleza. Eu lembro que quando ele assumiu lá 2020, 2021, ele pegou o Fortaleza na última colocação do Campeonato Brasileiro e levou a equipe para uma Sul-Americana. O fato que até hoje não ocorreu na história do Campeonato Brasileiro. Um time que acaba o primeiro turno na lanterna consegue se safar do rebaixamento. Isso aí é coisa gigante demais. Fora os títulos, né, da Copa do Nordeste, do tricampeonato cearense e da decisão. Fortaleza conseguiu chegar a uma decisão de Sul-Americana, acabou perdendo para a LDU nos pênaltis. Seria o maior título da história da equipe. E muito se dá ao seu treinador, porque pegou um elenco que, vamos ser sinceros, é um bom elenco que o Fortaleza montou. São jogadores refúgio dos grandes, como o caso do Marinho, Daverson. Ele já trabalhou com o Guilherme, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho também, que pode ser alguém que mude nesse patamar do Santos. Você pega o Pochettino, você pega, inúmeros jogadores, o próprio Caio Alexandre, inúmeros jogadores que não se deram tão bem em clubes tradicionais, vamos colocar assim, grandes no eixo Rio-São Paulo, porque o Fortaleza é gigante no Nordeste do país, mas no eixo Rio-São Paulo, né, nas equipes onde tem, né, o poder financeiro, e acabaram se dando bem no Fortaleza e chegaram onde chegaram. O Fortaleza, por muito tempo, nas últimas 2 temporadas, figurou em liderança e vice-liderança no Campeonato Brasileiro. Tá batendo todo o ano em Libertadores. Então é uma mudança de cenário gigantesco. E por isso eu vejo o Vojvoda como uma realidade para o Santos. Não é aposta. Hoje, infelizmente, e o torcedor santista pode ficar bravo comigo, infelizmente, a realidade financeira do Santos hoje está muito mais próxima do que é a do Fortaleza do que é a do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro, e enfim. O Santos precisa desse choque de realidade, e eu acho que o Vojvoda é um cara que vai se dar bem nisso. Eu volto a falar do Vojvoda, daqui a pouco parte tática, mas por que eu falei dessa questão financeira? Porque é um outro ponto. Muita gente já estava dando como certo a contratação da equipe do Santos com o Jorge Sampaoli, o retorno de Jorge Sampaoli para a equipe santista. E a gente sabe que quando o Sampaoli chega,
aonde ele chegou, seja na passagem dele no Atlético, aqui no Santos na primeira, lá no Sevilha, no Olympique de Marseille, ele chega e quer mudar tudo e fazer tudo ao jeito dele. Flamengo também foi assim. É um cara que traz resultado absurdo. A última vez que o Santos jogou bola de verdade, vamos ser sinceros, torcedor santista, a última vez que o Santos jogou bola de verdade foi com o Sampaoli na beira do comando. Isso aí não tenha dúvida. Mas o Santos não tem essa bala. Ele pediu a contratação no centroavante do Sevilha, me fugiu agora. E muitos estudiosos da bola estão falando que nem o Flamengo conseguiria pagar a bala que pede no jogador. O Santos também não vai conseguir. Além do Sampaoli ter esse perfil mais arredio, né? Perfil mais linha dura. Já teria pedido a demissão de um dos fisioterapeutas do Santos, um fisioterapeuta que está cuidando do Neymar. Ele já pediu a demissão. Falou que não ia utilizar Robinho Júnior, não ia utilizar o Souza e não ia utilizar o Bom Tempo nesse primeiro momento, porque acho que os meninos não estão prontos. Nesses três eu só concordo que o Robinho Júnior precisa maturar um pouco, sim. Precisa maturar um pouco mais. Agora, gente, o Bom Tempo é titular desse time do Santos. O Vojvoda vindo agora, o Bom Tempo é titular desse time do Santos, gente. Pelo amor de Deus, que o moleque joga, é palhaçada. A copinha que fez já foi muito boa e ele chegou, vestiu a camisa do Santos e não pesou. Não pesou. Né, então... Loucura do São Paulo. Ele falou que não ia utilizar o Bom Tempo. E o Souza, eu também acho um bom lateral. Pra realidade do Santos hoje, dá pra jogar. Claro que é o que eu falei. O torcedor santista quer mais. E merece mais. Mas pra realidade do Santos hoje, o Souza é um muito bom lateral. Um lateral que se segura bem nesses seus primeiros anos de profissional, diferente do que aconteceu com o JP Sherman. Mas é outro caso. Então, por esses motivos, o São Paulo não vem, além da bala que queriam gastar nele. O Vojvoda entra melhor no orçamento do Santos. E é um cara um pouco mais comedido e sabe trabalhar com um elenco mais enxuto. Um elenco um pouquinho sem tanto recurso financeiro. E aí vamos falar um pouquinho de parte tática, né? Os times do São Paulo, do Vojvoda, os times do Vojvoda, são times bem ofensivos, né? Isso desde lá de trás, Defesa e Justiça, Huracan, né? Desde o início dele no Fortaleza, são times bem ofensivos, onde o centroavante é protagonista. Então eu vejo muita margem de crescimento pro Tiquinho Soares, com o Vojvoda atuando nesse time. Gente, o Santos tem, na minha modesta opinião, um meio campo que dá pra ele brigar por Libertadores. Eu acho que o grande problema do Santos hoje é a sua defesa. Mas, da questão de segundo volante pra frente, é um time que bem armado, bem treinado, com todos à disposição a jogar. Cara, imagina um ataque com Neymar flutuando do jeito que flutua. Rolheiser sendo de fato camisa 10. Guilherme aberto em uma das pontas. Tiquinho Soares ou David Washington. Eu acho que vai acabar nesse primeiro momento jogando Tiquinho com o Vojvoda. Cara, dá outro corpo pro time do Santos. Dá outra pegada, dá outro dinamismo. Você vai falar, mas pô, o Kleber Xavier também tá colocando esses caras. Mas aí a postura que o time tem que mostrar e o treinador nos treinamentos tem que fazer. Não adianta você só colocar os caras e falarem, joga como vocês querem. A função do treinador é mostrar, é treinar, é fazer os caras evoluírem, coisa que o Kleber Xavier não conseguiu fazer, né, nos treinamentos, mas ter as peças de fato. Então eu creio muito nessa evolução. O Tiquinho, mesmo sendo simplesmente paradão, me lembra característica, ok? Eu estou querendo igualar jogador por jogador, mas por característica me lembra um pouco o Lucero. Então dá pra imaginar o Tiquinho crescendo na mão do Vojvoda.
o Neymar extra classe. E eu acho que ele volta pra ponta, tá? Com o Vojvoda como treinador, eu acho que o Neymar volta pra ponta. O Roleiser sendo esse cabeça pensante. E um cara que eu tenho certeza que vai crescer muito com o Vojvoda. Guilherme é esse cara que tem altos e baixos, devaneia um pouco em algumas situações do jogo, mas o principal momento da carreira dele foi no Fortaleza, né? Jogando com o próprio Vojvoda, da onde surgiu o interesse do Santos em contratá-lo. O Corinthians também ano passado estava na briga, ele preferiu mesmo Santos na Série B ir para a equipe santista. Então eu vejo, é um cara que já conhece o treinador, sabe o estilo e tem tudo, cara, tudo para crescer de verdade. Volto a frisar, não é uma aposta, não é uma aposta. Ah, porque pegou um time de menor expressão e agora tá vindo com um time grande. O Vojvoda falou que ele queria só treinar no que vem. Está vindo pro Santos porque ele tem muito respeito e admiração pela história. É um cara que conhece, mesmo sendo estrangeiro, conhece a história do Santos. Gente, quem não conhece a história do Santos? Não é verdade? E claro, um projeto que ele sabe que também é a chance da vida dele. Pegar de fato um time no eixo Rio-São Paulo é diferente do Nordeste. Embora, como eu disse no começo do vídeo, hoje a realidade do Santos é muito parecida com a realidade de Fortaleza. Se eu não digo até pior financeiramente, no momento. Então, o Santos acerta. Dessa vez, o Santos acertou. E o mercado que vai ficar mais empolvoroso nos próximos dias, né? Possível queda do Roger, possível queda do Dorival no Corinthians. O Santos teria mais opção no mercado se segurasse um pouco mais, mas pegou a bala de prata de todo mundo. Vamos supor que o Roger seja demitido, se já até não foi, né? Tô gravando o vídeo aqui, já são 6h20. Roger demitido do Inter, o Inter com certeza ia tentar o Vojvoda. Próximo time que demitir treinador, a bala de prata era o Vojvoda, mas agora não vai ter mais ele na opção no mercado. Então, o Santos saiu bem na frente e tem tudo pra melhorar. E é isso, rapaziada. Tô voltando aos poucos, religando os motores aqui do canal Henrique Eck. Sempre contando com a sua audiência, sempre contando com o seu like. E vamos juntos. É o que eu falei, não prometo nada, vídeo todo dia. Mas quando me der na telha de falar por aqui, vocês estão sempre convidados, beleza? Então like, inscrição, comentários, vamos debater, vamos conversar. E a gente tá aí pra isso. Me siga nas redes sociais, @IECHenrique. E até a próxima. Valeu!